aí galera, tudo beleza? Vamos fazer a análise desse belo headphone aqui, o Philips A1 Pro. Fala meus queridos e minhas queridas do Bitec, como vocês estão? Eu sou o Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você ainda não conhece ou não assina o Bitec, não esquece de clicar aqui onde está aparecendo o símbolo do canal, porque são mais de 100 vídeos sobre tecnologia com muita coisa legal, análise, review, várias coisas interessantes para te manter atualizado sobre tecnologia no seu dia a dia, beleza? Bom galera, hoje nós vamos fazer a análise desse headphone que está aqui na minha mão, que é o Philips A1 Pro, esse belo headphone aqui que a Philips mandou pra gente fazer um teste aqui no Bitec. E eu queria agradecer a Philips porque é um headphone muito interessante e a gente vai falar o porquê disso. Como eu sempre faço aqui no canal, primeiramente a gente vai falar da qualidade de construção, depois do conforto e depois do som, que é o mais importante, afinal de contas a gente quer um headphone que toque bem, certo? Mas antes de entrar nesses detalhes, galera, vamos falar rapidamente sobre o projeto desse headphone aqui, que é muito interessante. Esse headphone aqui, ele foi desenvolvido junto com Armin van Buuren, que é um dos melhores DJs do mundo. Esse cara foi eleito 5 vezes já melhor DJ do mundo, e ele ajudou a Philips a desenvolver. Na verdade, a Philips fez em conjunto com ele uma série de headphones, que esse é o headphone de entrada, que é o A1 Pro, e tem o A3 e o A5, que são headphones aí mais profissionais. Então, é um headphone bem legal, porque ele é voltado para aquela galera que tá pensando aí em mexer com som, em ser DJ, em trabalhar realmente com o headphone, usar o headphone como uma ferramenta de trabalho. Então, ele tem uma estrutura reforçada, ele tem algumas coisas aí bem legais que a gente vai falar agora no review, beleza? Bom, então vamos falar sobre a qualidade de construção dele, galera. Ele é inteiramente composto de plástico, pelo que vocês podem ver aqui. As earpads são feitas de couro, muito interessante, é difícil a gente ver earpads de couro numa linha de entrada de headphone, e essa estrutura ela é bem reforçada. Apesar de ser plástico, e como eu sempre falo, plástico a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um material que por si só ele já não tem muita flexibilidade, não tem muita torção. Mas a Philips foi muito atenciosa nesse sentido, porque como eles sabem que esse headphone tem a intenção de ser usado no dia a dia para pessoas em mesa de som, como DJ, etc e tal, ele tem uma estrutura mais reforçada. A gente observa que o plástico já é um plástico mais grosso, ele tem um nível de torção bem interessante, pelo que vocês podem ver aqui, olha. Então, no tira e põe, para quem usa como mesa e tudo mais, ele vai atender muito bem. Outra coisa bem legal também é o cabo desse headphone. Vocês podem ver que ele é um cabo coiled, ou seja, ele tem essa curva aqui, que normalmente são cabos utilizados em mesa de som mesmo, para você ter um espaço maior para se movimentar e tudo mais. E ele é um cabo grande, se eu não me engano, ele deve ter acho que coisa de 1.8 metros ou 2, e ele estica mais do que isso, principalmente por causa do coil. Ele vem também aqui com o jack para você poder rosquear, para usar em jack de mesa, e os conectores dele são muito bem reforçados. A gente pode ver que tem uma estrutura aqui bem mais grossa nessa ponta, porque o cabo vai ficar mexendo muito para quem utilizar essa mesa de som, e eles sabem que é preciso uma estrutura mais forte. Outra coisa bem legal que me chamou a atenção desse headphone é que a gente consegue utilizar esse cabo tanto aqui do lado direito ou do lado esquerdo, né? Então, dependendo da forma que você trabalha, ou até para você que vai utilizar esse headphone no dia a dia, você pode escolher que lado você quer. Às vezes você deixa o celular do lado direito ou o celular do lado esquerdo. Isso aqui é uma coisa que ajuda bastante, achei bem legal. Em relação a earpad, o legal é que essas earpads aqui, elas podem ser trocadas, ela é rosqueável, então você pode tirar ela, desencaixar e comprar uma nova caso ela esteja acabando, caso ela esteja gastando. Isso mostra que a Philips teve uma atenção muito legal nesse sentido, porque quem for utilizar isso aqui como ferramenta de trabalho, obviamente vai ter um desgaste mais rápido do produto. Então eu diria que é uma qualidade de construção extremamente aceitável. Para quem for usar com uso pesado como DJ, vai ter que tomar um cuidado maior, porque ele não é tão resistente assim. Além do mais, é um headphone de entrada, né? Agora, para você que vai utilizar esse headphone no seu dia a dia, para ir para o trabalho, para escutar em casa, não vai ter problema nenhum. Esse headphone vai tirar de letra, você não vai ter problema nenhum em relação à resistência dele, beleza? Agora, falando um pouquinho sobre o conforto, que é muito importante, principalmente no caso deste headphone, que vai ser usado por DJs por muito tempo. Bom, galera, olha, esse headphone aqui, ele é um headphone confortável sim, não tem como dizer que não é. As earpads dele são on-ear, ou seja, são earpads que elas não cobrem a orelha toda, elas ficam em cima da orelha, aqui ó, pelo que vocês podem ver. E normalmente esses modelos, eles já não são muito confortáveis, pelo menos na minha opinião, por natureza. Mas esse modelo aqui, ele é bem confortável, as earpads são bem macias, são bem densas, então elas não ficam
pressionando de forma muito forte. E aqui em cima a gente tem, a partir da cabeça, é bem pequeno essa almofada, mas eu achei muito interessante porque, apesar disso, ele é bem confortável aqui em cima. Ele é bem mais confortável do que outros headphones que eu já utilizei, que tem almofadas mais gordas, né, mais grossas aqui em cima. Eu não sei se é pelo fato do desenho dele, mas ele realmente não incomoda quase nada aqui na cabeça. Eu achei isso muito legal. Agora, uma coisa que me incomodou um pouquinho é em relação à pressão que ele exerce nas orelhas. Vocês podem ver que ele tem um formato bem côncavo, bem curvo, e isso normalmente remete a headphones que tem uma pressão mais forte na orelha. Mas tem um porém, né? Esses headphones, se você imaginar a pessoa que vai estar num local que ela está mexendo com mesa de som e o som está tocando, você precisa ter um isolamento acústico bom. E isso é uma vantagem, porque essa pressão, ela acaba trazendo esse isolamento acústico de uma forma bem interessante. Mas depois de um tempinho cansa. Eu, depois de 1h30 de uso mais ou menos, já começou a me incomodar um pouco, principalmente porque eu uso óculos, então você tem que levantar um pouquinho o óculos, já começa a apertar, mas não é nada que seja um problema muito grande, tá? Mas eu acredito que pelo fato da Philips entender que esse é um headphone para DJs, ela poderia ter caprichado um pouquinho mais nessa questão da pressão que ele exerce na orelha. Mas em geral é um headphone bem confortável para você que vai utilizar em casa, na rua aí, você vai tirar de letra sem problema nenhum. Agora tem que pensar realmente só aquelas pessoas que forem utilizar isso por 3, às vezes 4 horas, eu não diria que ele é um dos headphones mais confortáveis que eu já experimentei. E agora falando sobre a questão da qualidade de som, né, que é o mais importante do headphone, uma das coisas mais importantes. Olha galera, esse é um headphone que ele foi muito bem dimensionado para o que ele vai ser utilizado. Falando um pouco da questão do som, né, e da questão técnica, ele tem drive de 40mm, ele tem uma potência de 2500, eu não sei se é microwatts ou se é miliwatts, eu não sei dizer, mas resumindo, é bem potente, ele toca bem alto e ele não precisa de nada muito forte para empurrar ele, até no celular ele toca super bem, toca super alto. Agora, ele tem uma assinatura musical bem interessante que eu não tinha escutado até então e cheguei a algumas conclusões do porquê, né, dessa assinatura musical. O grave dele é bem acentuado mesmo, assim como os agudos, mas a gente não tem uma presença de médio muito interessante. Então você vai ter graves e agudos bem presentes, os agudos chegam a ser um pouco estridentes, na minha opinião, eles passam até um pouco do ponto em alguns momentos, e eu senti uma falta realmente dos médios ali presentes. Mas isso faz um certo sentido, né galera? Porque se você for pensar uma pessoa que vai estar num local, sei lá, numa balada, tocando o som, o retorno que esse headphone precisa dar é muito bom, tem que ser muito alto, até pelo fato de que o som externo vai atrapalhar o headphone, o som do headphone. Então faz sentido da gente entender esse tipo de assinatura musical. É uma assinatura musical que me parece muito coerente com o tipo de uso que ele vai ser utilizado. Para quem utiliza em casa, como eu estava utilizando, em alguns momentos eu achei que ele ficou um pouco saturado, ele se perde um pouco entre o grave e os agudos, eles ficam um pouco saturados devido à assinatura musical, mas que não ficaria provavelmente num ambiente muito barulhento. Agora, ele responde muito bem à equalização, então se você tiver no próprio aplicativo, normalmente Spotify, Deezer, esses aplicativos têm, ou no próprio celular, você consegue equalizar isso e diminuir um pouco os agudos ou os graves, enfim, como você quiser. Que tem alguns headphones que não respondem muito bem a equalizadores. Esse aqui é um headphone que responde muito bem. Então é um pequeno detalhe, é uma assinatura musical bem única, eu diria dessa forma, mas que pode ser consertada se não te agradar de uma forma bem simples, mas muito bem direcionada para o tipo de trabalho que esse headphone aqui vai fazer. Beleza, galera? Então é isso aí, essa é a análise do Philips One A Pro, espero que vocês tenham gostado. Esse headphone, ele custa na faixa aí de $125 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente está encontrando na faixa de 500 até 600, 700 reais, se eu não me engano, mas é uma opção bem interessante. Estrutura sólida, boa assinatura sonora para o tipo de atividade que ele é voltado e confortável para usos não muito longos, mas normalmente o DJ vai utilizar isso aí por uma festa durante o quê? Umas 3, 4 horas no máximo, que atende bem. Então, galera, é uma opção bem legal. Agradeço a Philips por ter mandado esse headphone. Foi uma experiência muito legal. Uma pena que eu não vou ficar com ele, eu vou ter que devolver para eles, mas a gente vai ter aí outros produtos da Philips que vão vir aqui pro canal. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueça de acompanhar o Bitec. Beleza, galera? Valeu e um abraço.